Olá, meus queridos amigos, que bom que você está mais uma vez aqui na nossa plataforma, para quem já nos conhece. Quem está chegando agora, aquele forte apelo, tá? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e comente e curta também os nossos vídeos, tá bom? Meu nome é Gustavo Kinucci, sou professor, teólogo e cientista da religião. Todos os dias eu costumo trazer em nosso canal meditações e reflexões sobre a palavra de Deus. Hoje aí é sexta-feira, né? Dia 27 de janeiro de 2023, e o título da meditação de hoje é O Dia do Juízo. O texto se encontra lá em Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 13. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele, e os mortos foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Ele pegou o verso, né, do verso 11, do verso 12, do verso 13. Aqui retrata Jesus e Deus numa cena de juízo, sentado no trono, onde foram feito o julgamento daqueles que já tinham morrido, não é verdade? Mas a história de hoje é uma história bem interessante e forte também, tá? Durante a Segunda Guerra Mundial, né, um dos comandantes de Adolf Hitler, o conhecido Adolf Eichmann, ele fez parte do alto comando do exército alemão nazista, né? E ele foi chefiar um departamento que era responsável por exterminar os judeus. Ele tinha sido responsável para matar as pessoas usando as câmaras de gás e os crematórios também. Ele foi um dos autores dessa ideia aí, tá? E eles tentavam fazer deportações e execuções em massa aqui, para tentar eliminar todos os judeus da Europa, até 1942. Ali naquela época foram executados cerca de 6 milhões de pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Então imagine, né, como é que foi o extermínio aí da Segunda Grande Guerra, tá? E aí chega um momento que o nazismo perdeu a Segunda Grande Guerra Mundial e ele figurava como um dos nomes mais procurados do mundo de criminosos, né, crimes de guerra, crimes contra. E o exército israelense convocou o seu serviço secreto e tentou buscar esse homem em todos os países praticamente do mundo. Até que acharam ele somente em 1960. Né? Foram achar ele lá na Argentina, ele tinha mudado de nome, o nome dele era Ricardo Clemente, e ele trabalhava numa fábrica lá em Buenos Aires. Houve então um debate entre os funcionários, né, do governo de Israel. Eles tinham um problema. Primeiro, não tinha nenhum acordo em 1960 em que a Argentina teria que deportá-lo, né, do país para ele ser julgado em Israel. Aí o que fizeram? Fizeram uma operação secreta em que iam sequestrar ele de maneira secreta, né? Ali, o exército de Israel, o serviço secreto. E foram colocar duas opções, né? Uma que ele deveria ser assassinado. E a outra, que acabaram escolhendo, né? Que ele deveria ir a julgamento. Esse segundo grupo venceu. Né? Eles fizeram a votação, o segundo grupo venceu. E ele foi julgado. Em 23 de maio de 1960, ele foi levado ao tribunal em Tel Aviv, né? Ali, foi acusado, condenado com provas suficientes para isso, e ele foi enforcado um tempo depois, né? O que a gente leva a aprender com isso? Primeira coisa que a gente aprende, que todos nós somos pecadores. Não é porque você não eliminou 6 milhões de pessoas, significa que você não pecou também, né? Essa é uma questão interessante. Mas tem pessoas que gostam de pecar, querem pecar e tornar a vida das pessoas infelizes. Tem gente que vive uma vida assim, né? Causando maldade aos outros, né? E outro ponto importante de aprender, tá? Todos serão levados a julgamentos um dia. Ninguém vai escapar do julgamento divino, né? E o que Jesus tem realizado, ele é suficiente para perdoar e transformar as pessoas. Até se Adolf Eichmann se chegasse a Jesus, Jesus com certeza o perdoaria. Mas Gustavo, ele exterminou 6 milhões de pessoas com muita crueldade e tal. Foi um dos comandantes que fez isso. Se ele se arrependesse de coração mesmo, chegasse a Jesus, ia se aplicar a Romanos, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim. Então, o pecado ele pode mudar, mas a graça de Jesus ele é muito maior do que tudo isso. Um homem ele pode pagar perante a lei terrena, né, aqui, ser julgado, ser até morto. Mas se ele encontrar o perdão de Jesus, com certeza um dia ele vai receber a promessa ou o galardão, porque ele confiou somente em Jesus. Tá bom? Qual é a outra verdade que a gente aprende aqui, tá?
Quem despreza a graça de Deus, um dia pagará pelos seus feitos, tá bom? Então, cada um vai ser julgado de acordo com as suas obras, tá? E outra coisa importante, isso vai ocorrer publicamente diante dos olhos de toda a humanidade. Vai ter um momento que Deus vai fazer o seu juízo. Então, todos terão a convicção de que Deus é justo. E a partir do momento que Deus cumprir a sua sentença, ele vai ali nos dar a eternidade, né? Ali vivemos para sempre, sem pecado, sem morte e sem dor, né? Então é assim, a última verdade importante aqui. Caso você esteja passando por uma justiça, confie o seu caso ao Senhor e aguarde a manifestação de sua justiça. Eu sei que a gente busca, eu quero terminar a meditação refletindo nessa parte. A meditação aqui que eu sempre faço, ela é sempre escrita com muito tempo de antecedência. O autor que escreve muito tempo antes. Então, às vezes, ele não tem ciência do que está acontecendo no contexto atual. E nós estamos passando essa situação atual muito difícil, né? Aqui, de um ditador da toga querendo obrigar e calar as pessoas, um governo corrupto que assumiu o poder de novo aqui no Brasil, né? E está perseguindo e silenciando aqueles que têm opinião contrária a eles, e está tentando silenciar e censurar todos que estão ao redor. Sabe de uma coisa, meu querido amigo? Os homens poderosos deste mundo, eles podem escapar da justiça humana, mas eles não vão escapar da justiça divina. Eu não falo isso com desejo de vingança, com desejo que ninguém pague pelo que fez, mas eu falo isso que é o que a Bíblia fala, é o que a Bíblia revela. Deus falou que um dia vai fazer justiça. Você tem que confiar nessa justiça e não da justiça humana. A justiça divina, ela é perfeita, ela não falha, mas a justiça humana, ela falha. Então acredite nessa promessa, tá? Eu sei que o videozinho de hoje ficou um pouco mais longo, mas confie em Deus, que Ele vai resolver o teu caso e vai tirar você dessa situação de justiça. E não se esqueça, tá? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, curta, dá um like e apoie nosso canal e nosso trabalho, tá bom? Compartilhe com seus amigos, conhecidos, para que eles possam conhecer um pouquinho da palavra de Deus também. Até mais, até amanhã, aquele abraço.